pessoal, tudo bem com vocês? Continuando então nossas aulas do segundo capítulo de análise de processos químicos, vamos falar hoje sobre sistematização dos processos químicos. Sistemas são uma denominação genérica aplicada a organismos, dispositivos ou instalações com as seguintes características. Primeiro, são conjuntos de elementos interdependentes que se conectam através de conexões, capazes de executar ações específicas e que têm como finalidade executar uma ação complexa, resultando da combinação das ações dos seus elementos, sendo que nenhum elemento é capaz de executar a ação desejada sozinho. Ou seja, um sistema é composto de elementos mais conexões mais finalidade. Essa denominação de sistemas tem sido bastante aplicada em várias áreas da ciência para explicar vários processos, para explicar várias situações específicas. Esses elementos e as conexões tanto podem ser concretos como abstratos. Você pode usar essa denominação de sistemas para explicar coisas reais, fisicamente reais, ou então para explicar coisas que não são fisicamente reais, mas que estão dentro do pensamento, por exemplo. A finalidade, ela pode ser tanto estabelecida, ou seja, ser o resultado de um projeto, ser o resultado da ação humana, ou ela pode ser simplesmente constatada pelo homem. Ou seja, o homem não interfere naquela situação. Ele apenas, para conseguir compreender, ele sistematiza aquela situação. Dessa forma, a gente pode ter, então, sistemas que são com finalidade constatada pelo homem ou estabelecida pelo homem, e ainda sistemas abstratos ou concretos. Então, vamos ver um exemplo de um sistema que teve a sua finalidade constatada pelo homem, ou seja, o homem não participou da programação dessa finalidade, e ao mesmo tempo ele é um sistema abstrato, ou seja, você não consegue delimitar, você não consegue visualizar como um todo. Então, constatado e abstrato. Um exemplo são os ecossistemas. Os ecossistemas, eles são o que existe na natureza disponível, né? Podem ser vários ecossistemas. Para que a gente possa compreender, para que a gente possa estudar os diferentes ecossistemas do planeta Terra, nós sistematizamos eles. Determinamos quem são os elementos e quais são as conexões a partir de uma constatação de uma finalidade. Outro exemplo de constatação humana, mas no entanto agora um sistema concreto, que é mais palpável, né? Ele é mais específico, ele é menor, é o sistema do corpo humano. Nós dividimos o nosso corpo em diferentes sistemas. Sistema circulatório, sistema digestório, sistema reprodutor. Por que nós fazemos isso? Porque a ideia é facilitar a compreensão daquilo que já existe. É alguma coisa que foi constatada pelo homem. No entanto, para que se possa compreender, se torna um sistema agora o corpo humano, para que se possa estudar. E como ele é palpável, como ele é visível, né, delimitado, o limite dele é claro, nós temos então ele classificado como um sistema concreto. Agora, dentro dos sistemas que o homem estabeleceu, um sistema abstrato estabelecido pelo homem, por exemplo, é o sistema econômico. Os sistemas econômicos dos países, o sistema econômico global, o sistema econômico capitalista, eles têm regras, eles têm elementos, eles têm conexões, eles têm finalidades. Então, eles são sistemas. Mas você não consegue pegar um sistema econômico. Você não consegue delimitar um sistema econômico. Então, ele acaba sendo considerado como um sistema abstrato.
E aquilo que para nós interessa bastante agora é um sistema que foi estabelecido pelo homem e é concreto, ou seja, tem elementos, tem conexões e tem finalidade estabelecida pelo homem. Dentro da nossa área, podemos estabelecer aqui o processo químico como sendo um sistema concreto e estabelecido pelo homem. E é com essa visão de sistema ou com essa visão sistêmica que nós vamos agora compreender como que nós podemos entender e estudar um processo químico. Bom, se o processo químico é um sistema, nós temos que descobrir quem são os elementos e quem são as conexões. Os elementos no processo químico são os equipamentos. Cada uma das operações, cada uma das reações, cada uma das separações. Então, cada equipamento vai entrar no nosso sistema como sendo um elemento. E as conexões, que são as que juntam os elementos, serão então as correntes. Correntes de entrada ou saída de cada um daqueles elementos. E ainda falta uma finalidade, porque todo sistema tem que ter uma finalidade. No caso do processo químico, a finalidade é a transformação de uma matéria-prima num produto de interesse comercial de forma econômica, segura, limpa e em escala industrial. Ou seja, nós temos aqui uma finalidade real para o processo químico. Como que nós representamos os sistemas? Existem várias maneiras de representar. Os livros de ciências, por exemplo, representam os sistemas do corpo humano através de desenhos, figuras que têm uma lógica para que nós possamos entender. Muito dificilmente, se nós fôssemos pegar um corpo humano real, abrir ele, nós conseguiríamos identificar de forma tão clara como aquelas figuras que nós encontramos nos livros de ciências. Se nós pegarmos um modelo real, é completamente diferente ou muito mais emaranhado do que é o real. Mas para que a gente possa compreender como que ele funciona, qual é a lógica daquele processo, qual é a sequência de etapas que acontecem, é importante que nós façamos uma representação gráfica simples e fácil e clara, não emaranhada. Então, nós falamos que nós usamos fluxogramas no caso dos processos químicos, onde nós colocamos nos fluxogramas tanto os equipamentos que nós representamos ou na forma de figuras geométricas ou então na forma de pequenos equipamentos mesmo, né, pequenas figuras, e colocamos as correntes, que serão representadas aqui pelas setas. A vantagem das setas é que elas nos indicam a direção. Bom, então é importante que para nós conhecermos o sistema do processo químico, nós tenhamos como conhecer tanto as conexões, que são as correntes, quanto os elementos, que são os equipamentos. Então nós temos que ter uma maneira de compreender correntes e equipamentos. As correntes são substâncias em trânsito de um equipamento para o outro, ou entrando ou saindo do processo através de um duto, né? Então, eles são, na verdade, fluidos, ou ainda através de uma esteira, no caso de sólidos. As correntes são as conexões do sistema do processo químico. Então, as correntes nós vamos representar através das setas. Suponha aqui correntes típicas de um processo onde contém uma reação química que reage a matéria-prima A mais a matéria-prima D, dando o produto C. Nós vamos considerar uma conversão total de A e parcial de B, ou seja, B está sendo colocado em excesso. E vamos considerar também a presença de uma impureza, que nós vamos chamar de I, que vem junto com a matéria-prima B. Então, a gente poderia representar o processo desse jeito. Nós temos aqui uma entrada, uma alimentação de processo da corrente A, então o componente A,
Temos um ponto de mistura, onde ele se mistura com o componente B, que vem junto com a impureza. Essa mistura, então, contendo A, B e impurezas, é alimentada no reator. Daqui, nós temos a reação acontecendo, o A reage completamente, mas o B não. Então, nós temos a saída de C, que é o produto, e ainda um pouco de B, que não reagiu completamente, e aquela impureza que saiu, e aquela impureza que não vai reagir, então a mesma impureza que entrou aqui vai sair aqui. Essa mistura vai entrar num separador, gerando uma corrente de saída do produto C puro e uma corrente de B que não reagiu. Parte desse B, porque ele vai ser excesso, né? Vai ser jogado fora, vai ter uma purga aqui, né? Uma saída mesmo. Até porque esse B ele vai ficar sempre concentrado no inerte. Então, uma maneira de eliminar o inerte é você também eliminar um pouco do B. No entanto, outra parte do B, que a gente vai chamar de reciclo, volta para ser misturado com o B virgem, vamos dizer assim, o primeiro B, o B de matéria-prima. Então, vai ter uma corrente de reciclo que se mistura com o B, formando essa corrente de entrada do B aqui do reator. Vejam que a gente não sabe quem é A, não sabemos quem é B, não sabemos quem é o inerte, mas a gente conseguiu compreender completamente o nosso processo simplesmente avaliando o que nós desenhamos aqui no nosso fluxograma. Bom, como é que nós vamos fazer para caracterizar essas correntes? Nós precisamos aqui quantificar essas correntes, tanto de reagentes, quanto de produtos, quanto de qualquer inerte que possa estar presente. Então, nós vamos poder quantificar através da quantidade de matéria, ou seja, quantos mol estão entrando, ou quantos quilos, ou quantas gramas, toneladas, ou ainda na forma de vazão, ou seja, matéria por tempo, então mol por hora, gramas por segundo, quilos por hora, toneladas por ano e assim por diante. Vai ser importante para nós também sabermos características como densidade, porque muitas vezes nós vamos saber o volume do material, mas não vamos saber a massa em si, então saber a densidade nos permite transformar volume em massa. No caso de transferência de calor, que não é o caso agora, mas se nós estivéssemos trabalhando com estudo de transferência de calor, também seria importante sabermos a capacidade calorífica, quanto que aquele material consegue reter de calor. E ainda, se nós estivermos trabalhando com gases, vai ser muito importante que nós saibamos características de pressão e temperatura, porque daí, através das equações dos gases, nós vamos poder determinar o número de mol por tempo que estão envolvidos aí nesse processo. Bom, essas variáveis, então, normalmente vão estar associadas a misturas. É muito provável, ou quase impossível, né, que nós tenhamos produtos ou reagentes completamente puros. Então, na verdade, a indústria sempre trabalha com misturas. E a maneira de caracterizar as misturas é através das frações ou das concentrações, ou ainda das propriedades das misturas, como, por exemplo, massa molar média, né, de uma mistura. Das frações, nós conhecemos a fração mássica, que na verdade é o quê? A massa de um componente sobre a massa total da mistura. Então, se eu tiver uma mistura de propano, butano e pentano em diferentes massas, somando 50 quilogramas, eu tenho que a fração mássica de cada um deles vai ser a sua massa dividido por 50. 5 dividido por 50, 0,1. 15 dividido por 50, 0,3. 30 dividido por 50, 0,6. Lembrando que a soma das frações mássicas de uma mistura sempre tem que ser igual a 1. Da mesma forma, nós temos a fração molar, que é o número de mol de cada um dos componentes da mistura
sobre o número de mol total. Então, se eu tiver aquela mesma mistura agora com diferentes números de mol somando 100 mol, eu tenho que o número de mol de cada um deles dividido por 100 vai dar a fração molar de cada um deles na mistura. Da mesma forma, a soma das frações molares também tem que dar igual a 1. E ainda por último, que é bem comum, principalmente nos gases, nós temos as frações volumétricas, onde novamente a fração volumétrica de cada componente corresponde ao seu volume individual dividido pelo volume total da mistura. Uma outra característica que é muito importante nós sabermos calcular, no caso das misturas, e até para podermos calcular as frações molares de misturas, seria saber a massa molar média de uma mistura. Massa molar média de uma mistura nada mais é do que a média ponderada dessas massas molares. Por exemplo, suponha que eu tenho uma mistura de oxigênio, monóxido de carbono, gás carbônico e nitrogênio. Como que eu calculo a composição mássica, a composição molar e a massa molecular média desse meu gás, dessa minha mistura de gases? Aqui eu tenho então a massa de cada um dos gases, somando uma massa total igual a 100. Sabendo a massa total e fazendo cada uma das massas dividido pela massa total, eu vou ter a fração mássica. Conhecendo a massa molar de cada um deles, pura, né, de forma pura, e aí fazendo a massa dividido pela massa molar, eu vou ter o número de mol de cada um deles. Somando o número de mol, eu vou ter o número de mol total. Agora, a fração molar vai ser o número de mol de cada um deles dividido pelo número de mol total. Isso vai me dar a fração molar de cada um deles. Sabendo a fração molar de cada um deles, ou seja, o percentual molar de cada um deles, eu posso pegar a massa molar de cada um, multiplicar pela sua fração molar, que vai dar essa multiplicação aqui. Somando todos eles, eu vou ter aqui embaixo a massa molar média da minha mistura. 30,5 mais ou menos. Faz sentido que a massa molar seja 30,5? Ela tem que ser um valor entre 28 e 44. O componente mais presente na mistura é o nitrogênio, que tem massa molar 28. Ou seja, tem que ser um número mais próximo do 28 do que do 44. Então, faz total sentido essa massa molar média aqui dessa minha mistura. Uma vez conhecidas as correntes, nós também temos que conhecer os equipamentos. E esses equipamentos, eles vão ser dispositivos especialmente concebidos para abrigar fenômenos naturais provocados intencionalmente e de forma controlada com alguma finalidade prática. Os equipamentos dos processos químicos nada mais são do que equipamentos que favorecem um processo que acontece de forma natural e controlada. Esses equipamentos, então, vão ser os elementos do nosso fluxograma ou do nosso sistema. Esses equipamentos, eles podem ser equipamentos de reação, onde acontece a reação química, podem ser equipamentos de separação, ou ao contrário, de mistura, podem ser equipamentos de integração material e energética, onde o que entra é igual ao que sai mesmo, é só uma vazão de entrada e uma de saída, mas eles integram os processos, e eles ainda podem ser equipamentos de controle. Os equipamentos de reação são chamados de reatores. É neles que acontece a transformação química da matéria-prima em produto. Existem vários tipos de reatores. Reatores de tanques agitados, então reatores batelada, né, com um agitador lá dentro e eles
são primeiro alimentados, a reação acontece, depois eles são esvaziados. Temos também reatores do tipo contínuo, de tanque agitado, onde a alimentação é constante, a saída é constante e também existe um agitador interno. Temos também reatores tubulares, normalmente usados para gases, onde você tem uma entrada de reagentes. Os reagentes são encaminhados para dutos ou tubos que podem ou não ser catalisados. Nesse caso é um leito catalítico aqui. E os reagentes passam através desse leito catalítico, podem passar várias vezes pelo leito catalítico e saem na forma de produtos. Os equipamentos de separação, eles têm a função de separar diferentes correntes. Eles vão utilizar algum tipo de diferença física entre os componentes da mistura. E eles vão aproveitar essa diferença para fazer a separação. Por exemplo, no caso de torres de destilação, ela aproveita os diferentes pontos de ebulição, as diferentes volatilidades dos componentes para poder fazer uma boa separação. No caso de colunas de absorção, elas aproveitam as propriedades de interação entre as moléculas, interações intermoleculares, para que haja a absorção ou então a adsorção de componentes uns nos outros. Um evaporador, ele também vai aproveitar a diferença de pontos de ebulição entre os componentes, permitindo que um componente volatilize, geralmente o solvente vai volatilizar, e você consegue ter uma concentração da solução original. Extratores. A extração é um processo que aproveita a diferença de solubilidade de diferentes solventes. Então, ou seja, a afinidade que um solvente tem pelo soluto em detrimento da solubilidade que outro solvente vai ter pelo mesmo soluto. Então, isso permite uma extração, uma sequestração de soluto de um solvente para o outro. E assim, todos os equipamentos, eles vão aproveitar alguma característica físico-química dos componentes da mistura para fazer a separação daquela mistura. Outro tipo de equipamento são os de integração material-energética, como bombas, compressores, sistemas de tubulação e ainda trocadores de calor, fornos, caldeiras. Então, quando se pensa em transferência de massa, temos bombas, compressores e tubulações, de um modo geral. E transferências de calor vão acontecer em trocadores de calor, em fornos e caldeiras. Então, nós podemos ter diferentes tipos de bombas nos nossos processos. Muitas vezes as bombas nem vão aparecer no processo, ou melhor, as bombas não vão nem aparecer no fluxograma, porque a bomba ela só serve para aumentar a energia de um fluido e fazer ele seguir de um lado para o outro. Trocadores de calor são importantes, embora não haja perda de massa, não haja transformação de massa, nem transferência de massa. O que se tem aqui é transferência de calor. O princípio do funcionamento do trocador de calor, basicamente, é que ele é formado por vários tubos internos, por onde passa um fluido, e pela carcaça, por onde passa o outro fluido. Aqui a gente pode ver, então, que o fluido interno, que está passando em vermelho ali dentro dos tubos, ele é uma corrente quente, ela entra quente, e o fluido que vai passar por fora dos tubos, pela carcaça, é um fluido frio. O contato através dos tubos vai fazer com que o calor passe do fluido quente para o fluido frio. Então, o fluido frio vai sair um pouco mais quente do que entrou, e o fluido quente vai sair um pouco mais frio do que entrou. E por último ainda, nós temos os instrumentos de controle, que também necessariamente não precisam aparecer nos fluxogramas dos processos,
mas eles são bem importantes. Eles são instrumentos de medição e controle. Eles são instrumentos de medição de vazão, medição de pressão, medição e controle de temperatura. E esses instrumentos, dependendo da importância ou do foco da sua análise de processo, esses instrumentos eles também precisam fazer parte da representação do seu sistema, do seu fluxograma. Então, algumas variáveis que são típicas, né, ou características desses equipamentos e que normalmente fazem parte dos projetos desses processos ou desses equipamentos, né? Nós vamos aprender a calcular algumas dessas variáveis na medida em que nós formos aprendendo sobre esses processos. Então, comprimento de tubos, alturas de torres, diâmetros de tanque, área superficial de contato de tubos de trocadores de calor, por exemplo, volumes totais de tanque, né? E ainda as condições de operação também são muito importantes, porque são elas que têm que ser controladas, como, por exemplo, pressão e temperatura no interior de um equipamento. Temos ainda algumas questões relativas ao consumo de energia, se o balanço for de energia, se a preocupação for de uma revisão energética da planta ou uma análise energética do processo produtivo, vai ser importante também nós sabemos a potência que a planta trabalha, ou seja, a energia consumida por unidade de tempo para cada equipamento. E ainda, dependendo do processo, como por exemplo, estágios de equilíbrio, né, ou pratos numa torre de destilação fracionada, é uma característica importante. Então, número de itens, número de estágios de uma coluna de destilação, ou o número de equipamentos de uma bateria de equipamentos, né? Uma bateria de reatores, uma bateria de extratores. Então, o conhecimento sobre essas características dos equipamentos também pode ser muito importante para que a gente faça uma análise adequada do nosso processo químico. Bom, nós já vimos então que os processos químicos envolvem correntes e envolvem equipamentos, e nós vamos representá-los graficamente através de fluxogramas. Na próxima aula, nós vamos ver um pouquinho mais sobre outra maneira de representar esses processos químicos, que é através de modelos matemáticos. E aí nós vamos entrar propriamente dito nos balanços de massa. Ok, pessoal?